Quem acompanhou meu Instagram nesses últimos 2 dias, sábado e hoje, domingo, viu que eu tinha 2 alunos em competição. Um era o João Antônio, que é meu irmão, treina comigo, e o outro é o Adailton, que faz consultoria online, à distância. E agora que as competições acabaram, eu estava aqui refletindo sobre tudo isso. E eu percebi que 2 sentimentos sobressaíram aí. Um, que eu estava para ficar doido e que eu acompanho na distância, eu queria estar lá perto. E o segundo foi a importância de um líder. E o que é mais difícil para mim é que esse líder sou eu, tem que ser eu. Foi difícil nesse tempo de treinador me perceber e me ver nesse papel de líder. Pô, eu tenho que ser líder desses caras. Esses caras têm que ter confiança em mim e eu tenho que saber direcioná-los da melhor forma. Primeiro, o Adailton nessa competição tinha uma prova de carga, tinha outras provas também. Eu vou colocar para vocês o exemplo das provas de carga, né, dos complex. Na verdade, o Adailton era primeiro um cluster, depois um clean. E aí tá aqui a conversa, ele perguntou, e aí? Primeira coisa, o cara confiou em mim. Então eu, como um líder dele, o treinador, ele aí, o que é que tu acha? E eu tenho que saber direcionar na medida certa, de uma forma que eu desafie eles, de uma forma que seja possível, mas que tire ele um pouco da zona de conforto. É difícil, você tem que conhecer o seu aluno, conhecer seu atleta e saber direcionar, incentivar da melhor forma possível. Então vocês estão vendo aqui a conversa que eu tive com ele, de acordo com os treinos que a gente foi fazendo, né, periodizando, crescendo nas cargas. Eu coloquei uma carga um pouco mais desafiadora. Por que eu achei que era possível ele fazer essa carga? Porque na adrenalina da competição, isso normalmente acontece. Você pega uma carga mais alta do que pegou no treino, mas você tem que estar bem, tem que estar com o corpo bem. E isso depende do meu planejamento, como que foi o descanso dele, o volume de repetições, como é que foi a semana de tapering. Tem que ser tudo dentro do cálculo certo, né? Direitinho, senão qualquer coisinha você pode errar e o cara pode ir até pior, apesar da adrenalina, apesar da emoção da competição, ele pode pegar uma carga menor. E com a Adailton, graças a Deus, deu certo. Ele tinha feito 100 kg de cluster no treino, lá ele fez 105 e ele tinha feito 116 de clean, que já tinha sido um PR. E ele fez 124 quilos lá. O Adailton, que é um cara que já está com quase um ano treinando comigo. Eu vou colocar aqui a foto dele de antes e depois do tanto. E o corpo dele aí, nessas fotos, é um resultado, é uma consequência. O corpo está mostrando a progressão dele nos treinos. Mas ele foi um cara que melhorou muito, não era um cara forte. Ele tinha uma deficiência aí nas cargas, né? Tanto é que a carga dele não é uma carga assim absurda ainda, mas é uma carga já competitiva, muito boa. E ele bateu 2 PRs aí na semana, 116, 124 na semana, 8 quilos na competição. Mas ele é um cara que é obcecado pra caramba e treina e muito disciplinado, não perde um treino, altamente disciplinado, cara. E tá colhendo os frutos, né? Então fiquei muito feliz disso aí e ele foi campeão nesse campeonato, no campeonato menor, na categoria RX. Já o João Antônio, que é meu irmão, treina comigo. Ele foi para um campeonato já maior, uma categoria menor, né, mais abaixo que é o amador lá, mas comparando os campeonatos, né, com certeza, pelo nível dos atletas, a competição do João foi uma competição mais difícil. O Adailton, já falei para ele, vamos alçar voos mais altos agora, está começando a competir, a gente vai para campeonatos maiores nos próximos. E aí o João Antônio, que é meu irmão, treina comigo. A gente veio fazendo, estava altamente estressado essas últimas semanas aí por causa de treino, mas também foi altamente disciplinado. Eu vi, porque eu convivo com ele, né, a gente mora junto, então eu vi como ele mudou o comportamento dele aqui em casa, nos finais de semana, tudo pensando nesses 2 dias aqui. E aí, nunca é uma derrota, ele ficou em 19º de 30 competidores e algumas coisas ele ficou meio chateado, que não foi como ele planejou. Eu falei, cara, nunca é uma derrota, tudo é uma experiência na vida do atleta. Então foi a primeira vez que fui para um campeonato assim maior, pega como experiência, né? Uma das coisas que ele ficou chateado foi uma rep, faltou uma rep lá na prova de repetição, na prova por eliminatórias, tinha blocos. Se você finalizasse um bloco, você passava para o outro, se não finalizasse, era eliminado ali. E aí ele ficou por uma repetição de ir para o último bloco, e isso poderia dar para ele muitas posições à frente. Falei, cara, é assim. Ele foi para perguntar pro judge, falei, e agora tu já sabe, não pergunta, faz e vê depois. Tudo é experiência. E aí na prova de carga também, vou deixar aqui minha conversa com o João. Eu tinha visto que ele não tinha feito, né, ele fez lá no estúdio, no Navros, ele não tinha feito uma carga de 112 quilos para esse complexo aí. Ele tentou 2 vezes, não conseguiu, ficou super chateado. Eu falei, cara, calma. Vai dar certo. Lá vou bolar uma estratégia de aquecimento melhor. Tu vai conseguir pegar essa carga aí de 112. Aí hoje ele mandou mensagem pra mim,
Falei, vai, faz assim. Passei o aquecimento dele todo direitinho, bolei uma estratégia que eu não vou divulgar aqui. E aí, na hora, o que aconteceu? Na adrenalina, ele disse que pegou uma carga no aquecimento, pensando, sem saber qual era o peso que tinha, já tinha lá 108 quilos. E ele fez fácil. Eu falei, isso aí, no aquecimento vai ver se tu tá sentindo bem. E aí, na hora que ele perguntou qual é a carga que tem aqui, depois de já ter feito 108, ele, pô, bem. Ele começou já com 111. E aí fez o complexo com 111. Vocês estão vendo aí, desequilibrou um pouco. Tinha 3 tentativas, a gente combinou de pular a segunda tentativa e fazer só a terceira para arriscar uma carga mais alta. E aí ele fez 114 aí, esse complexo como nada, cravado, limpo. Né? No treino ele tinha feito 112 e lá ele fez 114 quilos. Então, pô, muito bom, fiquei muito feliz. Mas é isso, a importância de, primeiro, duas coisas aí para eles, né? Que representam e que foram, a vitória foi consequência dessas duas coisas. A disciplina deles, né? De poder abdicar de muitas coisas nesse tempo, de treinar certinho e de estar com a mente focada ali no que está fazendo. E a segunda coisa, entrou a importância do mentor, que sou eu, né, como treinador, de direcioná-los e conseguir desafiar na medida certa e fazer com que eles se superem. Então, vitória, para mim foi vitória. A gente vai se preparar agora já, amanhã, para os próximos campeonatos. Então, é isso, meus amigos, esse é o recado, essa foi a reflexão que eu tive comigo do trabalho que a gente teve, do trabalho que eu tive em conjunto com esses atletas aí. Então, valeu, até a próxima.